Vamos resumir, porque tem muita coisa aí, porque eu preciso entender também tudo isso pra gente conseguir entender como é que faz dinheiro com isso, né? Que é a minha segunda pergunta. Mas vamos lá. Então, basicamente, você teve um BO enorme lá atrás de algum processo. Porque tudo no Brasil demora muito, né? A pessoa lá, ela tá processando o Estado, enfim, por conta de alguma coisa. Então, sei lá, um reajuste ou algo do tipo. E, obviamente, como tudo demora muito, né? E você tem correção monetária em cima dessa demora. E essa correção monetária, ela é no cheque lá que você vai ter que pagar tudo, é o precatório. É isso? O precatório ele é isso, ele é o cheque. Ele é o papel que resume e reconhece a dívida que tem que ser paga. Esse é o precatório. Tá. Como é que eu faço dinheiro com isso? Então, aí como que isso acontece, né? Imagina agora que o Estado brasileiro é enorme. Você tem centenas de milhares de funcionários públicos, você tem um custo gigantesco, o Estado tem empresa pública, ele é gigante. Então, como que o Estado brasileiro faz para se organizar financeiramente? Toda vez que você... ele, assim como as empresas, né, ele se divide por anos fiscais e orçamentos anuais. Então, todo ano, os tribunais mandam para a Câmara dos Deputados, no caso dos precatórios federais, né, uma lista de todos os precatórios que foram emitidos. E essa lista é organizada literalmente por ordem cronológica de emissão dos precatórios. Então, meu precatório foi emitido no dia 2 de agosto às 14h30, ele está na frente do precatório que foi emitido no dia 2 de agosto às 14h31. E assim por diante. Essa ordem cronológica é literalmente uma fila indiana de precatórios que foram sendo emitidos, e é essa ordem que vai ser respeitada na hora do pagamento. Tá. Então, peraí, deixa eu ver quem que tá na fila aqui para receber. Tem esse cara, depois tem esse cara, depois tem esse cara. E essa fila passa assim rápido? Algumas passam mais rápido que outras. Tá. E isso vai depender de quem é o devedor, né? Porque você pode ter um devedor que é a União, você pode ter o Estado de São Paulo, você pode ter a Prefeitura de São Paulo, você pode ter a Prefeitura de Barueri. Então, cada ente federativo é uma entidade devedora e tem um orçamento próprio. Então, ele tem que... né, cada ente federativo é responsável por cuidar das suas finanças. Então, o que eu vou arrecadar? Tributos, taxas, contribuições, tudo que eu arrecado versus tudo que eu gasto. É para isso que a responsabilidade fiscal olha quando você está avaliando, né, o índice de endividamento dos estados, né, quanto você tem de dívida vis-à-vis quanto que você arrecada. E é daí que sai o dinheiro para pagar os precatórios. Eu preciso arrecadar para pagar minhas dívidas. Claro. Tão simples quanto isso. Então, o que começou a acontecer no passado? Especialmente antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de 2009. Algumas entidades, especialmente estados e alguns municípios, não pagaram suas dívidas em dia. E na época não existia uma penalidade para não pagar suas dívidas em dia. Porque no fim do dia, acabava que tem os repasses da União e os estados iam barrigando isso, não tinha nenhuma grande punição, não tinha nenhum grande problema, eles continuavam recebendo dinheiro os repasses da União, tocaram o barco. Resultado, Estado de São Paulo chegou a ter quase 20 anos de atraso no pagamento de precatórios, Prefeitura de São Paulo com quase 20 anos no atraso de precatórios, Estado do Rio de Janeiro com mais de 15 anos no atraso de precatórios. A União não, a União sempre pagou em dia. Mas aí, esse pagamento que o cara atrasa, ele tem correção? Sim. Então, vamos supor naquele exemplo lá dos auditores fiscais, lá. O cara tava lá no processo durante 20 anos, certo? Aí recebeu o precatório. Nos 80. Entrou numa fila nova. Aí ganhou lá o cheque lá. Beleza, um precatório falando, velho, você tem lá direito a essa grana que você queria, mas a correção, aquele negócio, você ganhou o processo, parabéns. Só que o Estado basicamente faz um devo não nego para quando eu puder. Exatamente. Correto? Só que aí, então, ele espera mais 20 anos. Vamos supor assim, porque é o exemplo aí de demora. Então, na realidade, essa grana aqui, esse X, que era o que ele estava querendo lá de 1980... Virou 10x. Isso. É isso.
Tá. Então, assim, a conjuntura de forma geral é essa, né? Você tem ali uma dívida pública que só cresce, porque enquanto esse precatório não for pago, ele está sendo corrigido. E aí tem algumas peculiaridades, e dependendo do andamento da nossa conversa, que a gente pode entrar nesses detalhes, de como isso é corrigido e como isso variou ao longo do tempo, que nem sempre foi a mesma metodologia. Mas basicamente tudo começa a mudar com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que coloca a obrigação de reduzir o endividamento dos entes federativos, coloca limites para a dívida. Então, nessa lei é estabelecido lá um limite de 200% do endividamento em comparação com um negócio chamado receita corrente líquida, que é basicamente o que o Estado arrecada com alguns ajustes na receita. E é basicamente assim, olha, você não pode ter mais dívidas do que 2 vezes o que você arrecada por ano. Então você tem que ter no máximo 2 anos de arrecadação em dívida, você não pode passar disso. Então, e alguns estados tinham mais do que isso de dívida. Então, por causa desse endividamento, criaram-se na época alguns regimes que mexem na forma como esses precatórios são pagos. Então você tem o regime geral, que é o regime comum, o regime, né, que é o que se aplica para a União, basicamente, né? Peguei aqui em 2022, pela regra atual, até o dia 2 de abril, eu vejo o que foi emitido de precatório. No dia 2 de abril, fecha a lista que eu vou pagar no ano que vem. Tá. Então, eu apuro em 2022 o que eu vou pagar em 2023. Eu apuro em 2023 o que eu vou pagar em 2024 e assim por diante. Então, apurei. Eu tenho 20 bi para pagar. Esses 20 bi eu vou pagar no ano que vem. E aí, isso já fica provisionado no orçamento, quando eles vão aprovar, né? Todo orçamento ele é aprovado por lei, que é a tal da LOA, que a gente ouve falar todos os anos, né? No fim do ano a gente tem lá a edição dessas leis que detalham para onde vai os recursos de cada ente público. Então, eu vou destinar tantos bilhões para educação, tanto para saúde. A lei de diretrizes orçamentárias, não é isso? A lei de diretrizes, ela é mais abrangente. Entendi. A lei, assim, a LOA, né? Ela é a lei orçamentária anual. Então, ela detalha o orçamento. A diretriz, ela é mais ou menos, olha, tanto... O valor. Ela é mais... Você tem o plano plurianual, você tem a lei de diretrizes, que é mais abrangente, e a lei orçamentária. A lei orçamentária, ela é detalha. É tanto, olha, eu tenho 12.795.196 reais em sentenças judiciais para pagar em 2023. Então, ela é mais específica, tá? E aí, aquilo tem que caber dentro do orçamento. Então, a gente tem esse contexto desses orçamentos que vão sendo criados. Esses regimes foram criados para os estados que tinham um estoque de dívida gigantesco. Então, além do regime geral, que é esse, né? Orça num ano, paga no ano seguinte, você tem o regime especial e o regime de recuperação fiscal. Os estados que estouraram aquele nível de endividamento de 200% caem no regime de recuperação fiscal. Para dar nome aos bois aqui, a gente está falando de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E aí, basicamente, isso é como se fosse uma recuperação judicial, né? A União chegou para esses caras e falou assim, olha só, vocês estão muito endividados. Então, ou a gente dá um jeito de arrumar a casa, ou eu vou parar de fazer os repasses para vocês até que essa dívida volte para os patamares legais. Pois bem, então eles foram lá, aprovaram leis estaduais para determinar como que eles iam fazer. No caso do Rio de Janeiro, pegaram um empréstimo lá colateralizado de mais de R$1 bilhão com o BNP Paribas, deram algumas garantias de ativos do estado do Rio de Janeiro que teriam que ser vendidos, privatizados, para gerar recurso para diminuir esse endividamento, que foi o caso da SEDAI, que a gente viu no ano passado. Então, isso foi basicamente, né, uma reestruturação desses estados para trazê-los de volta para níveis aceitáveis de endividamento e, a partir daí, seguirem um plano de pagamento de precatórios que fosse saudável
né? Tanto para o Estado conseguir mantendo as suas atividades cotidianas, né? Ele tem as obrigações de polícia, tem saúde, tem educação, tem todas as outras coisas que são super importantes. E aí, dentro desses planos, eles estabelecem lá, olha, um percentual da sua arrecadação maior do que o usual vai ter que ser destinado para pagar essas dívidas. E aí, existe uma fiscalização de acompanhar se de fato eles estão fazendo isso. Mas, basicamente, você tem esses 3 regimes, e aí você imagina que num estado de São Paulo, por exemplo, você tem 20 anos de atraso, as pessoas, tem gente que precisa de dinheiro, quer dizer, a pessoa já estava há 20 anos esperando, não dá para esperar mais 20. E aí, né, o mercado se organiza, né? A gente vê essas coisas acontecerem. Então, a Constituição já previa a possibilidade de você, né, o reconhecimento do precatório como um ativo, né? Você que é dono do precatório, você tem um ativo na mão. Ele vale dinheiro, ele tem correção, ele é um ativo. Certo, líquido, né? E o que o mercado enxergou de oportunidade? Ele falou, olha, tem gente aqui com ativo na mão que é ilíquido, é um ativo que a pessoa não consegue fazer nada com aquilo. Muitas vezes vale muito dinheiro, né? Você tem casos aí de desapropriações bilionárias. O Estado vai ter que pagar esse negócio. Então, no fim do dia, eu estou tomando um risco que é do Estado pagar, e esse é um risco que eu estou confortável em tomar, e eu tenho incerteza do tempo, né? E aí, então, você chega para o dono do precatório e fala assim, olha, se você não quiser esperar, não puder esperar, eu estou disposto a carregar esse ativo. Eu tenho dinheiro parado e eu gosto dessa correção. Só que, pela iliquidez que esse ativo tem, como eu não consigo antecipar se eu precisar receber esse dinheiro, eu compro o seu ativo com deságio, com desconto, em cima do que ele vale hoje. Tá, então, peraí que agora uma parte importante.